Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais uma aula do nosso EAD, do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui para a nossa última aula. Pois é, já estamos finalizando o livro 1 e hoje vamos estudar sobre a Reforma Protestante. Vamos entender, saber quais são os maiores reformadores, qual a importância da reforma para a evolução do pensamento religioso. Vamos trazer a visão da doutrina espírita sobre esses acontecimentos importantes da nossa história. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é por isso que eu convido você para o nosso estudo e convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Meus queridos amigos, então o que nós vamos estudar? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então vejam bem, nós vamos exatamente elaborar uma linha histórica que retrate os marcos significativos da Reforma Protestante. Vamos citar dados biográficos dos principais reformadores e ainda explicar a importância da Reforma Protestante no contexto da evolução do pensamento religioso, segundo a visão espírita. Então, como você já sabe, nós vamos inicialmente trazer as ideias principais do nosso estudo e depois vamos detalhando um pouco mais para você. Então vejam, o plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários, com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Percebam então aqui que nós já estamos vendo que tudo foi previsto pela espiritualidade superior. A necessidade da reforma foi algo previamente percebida pela espiritualidade que administra e coordena a evolução do nosso planeta. Quando eles perceberam ali a deturpação do cristianismo, eles observaram que havia necessidade de fazer um resgate do evangelho, da boa nova, das mensagens puras do cristianismo trazidas por Jesus. E foi essa exatamente a ideia dos reformadores. Então, nós percebemos então que havia realmente a necessidade, como coloca aqui o nosso benfeitor Emmanuel, de levar a efeito a renascença da religião. A reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, a fim de que depois da sua tarefa pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o espírito divino de todas as lições de Jesus. A ideia da reforma não estava só na cabeça de Lutero, mas na de milhares de cabeças, de onde deveriam sair homens capazes de a sustentar. Percebam, portanto, que qual era realmente esse objetivo? Era preparar também a humanidade para a vinda do Consolador no futuro. Se nós estivéssemos ainda presos àquela ideia do cristianismo trazido pela Igreja católica ainda, com os seus equívocos e deturpações, com certeza a doutrina espírita teria muito mais dificuldades de se firmar, de ser compreendida e aceita pela humanidade. Então Deus sabe exatamente o que faz, e é por isso que, inicialmente, vieram os reformadores, vieram essas mudanças, para que o Espiritismo, quando chegasse, encontrasse o ambiente propício para essa transformação. Vamos então agora para o contexto histórico. Então, a Idade Média, em contraste com outros períodos da história, foi caracterizada por uma cultura religiosa que influenciava e impregnava todas as atividades sociais.
A política, a economia, as artes e a filosofia eram de competência direta da Igreja. O papado era, ao mesmo tempo, uma potência religiosa e política. Então percebam aí que a Igreja ela estava presente em tudo, inclusive na política. Nada, absolutamente nada, era distanciado da igreja. Ela influenciava na filosofia, nas artes, na música, na política. Então, de uma certa forma, isso começou a sufocar, a sobrecarregar a mente de todos. Não só da monarquia, que eles também começaram a se sentir irresignados e mal com essa preponderância, com essa força tão forte da igreja, como da própria sociedade. E isso, como nós vimos ali nas ideias principais, isso não era algo que estava apenas na cabeça de Lutero. Isso era algo que partiu de várias mentes, que todas estavam com esse mesmo sentir e todas, de uma certa forma, se uniram para levarem a efeito a reforma, certo? Então, as artes eram, por definição, religiosas. Tudo tinha e sofria a influência da igreja. A pintura e a arquitetura refletiam a preocupação pelo transcendente. Nesse sentido, Emmanuel esclarece que essa renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. O que acontece aqui já é sempre previsto, trabalhado e pensado pela espiritualidade. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões da vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Nicolau V, Papa humanista, inaugurou a transformação física de Roma. Restaurou o Castel Sant'Angelo e o medieval Palácio dos Senadores, no Capitólio. Sua iniciativa mais radical foi a de projetar a reconstrução da própria Igreja de São Pedro. Então, mais uma vez, nós percebemos que as mudanças vêm do alto. Era necessário essa renascença para que a terra pudesse estar modificada, estar realmente pronta para as mudanças que aconteceriam depois da reforma, como a vinda da doutrina espírita. E vejam, o Papa Nicolau V, ele tinha uma ideia de mudar Roma. Em que sentido? Da arquitetura de Roma ser melhorada, ampliada, colocar essa arquitetura religiosa com mais glamour. Porque ele entendia que se as pessoas, se a massa inculta olhasse aquelas arquiteturas grandiosas, isso seria um apelo aos olhos e isso ajudaria na conversão dessas pessoas ao cristianismo, para que eles pudessem seguir não apenas uma filosofia, mas também houvesse ali um apelo aos olhos pela arquitetura grandiosa. Tudo isso obviamente, foi conduzindo as pessoas ainda mais para um distanciamento do cristianismo primitivo. Isso não era benéfico, isso era ruim, porque ele queria, a Igreja Católica queria dominar pela grandiosidade da sua arquitetura e também pelas suas crenças, pelos seus artigos, pelos seus dogmas de fé. E tudo isso pela espiritualidade, por aqueles que conduzem, por Jesus e por aqueles que conduzem o progresso da humanidade, precisava ser evitado, ser contido, certo? E ele pensava o seguinte, qual era a ideia dele? Para criar convicções sólidas e estáveis na mente das massas incultas, deve haver um apelo aos olhos. Uma fé popular baseada unicamente em doutrinas sempre há de ser débil e vacilante. A fé há de crescer e fortalecer-se qual uma tradição que passa de uma geração a outra e o mundo inteiro há de aceitá-la e reverenciá-la. Então, ele entendia que
Se as grandes construções bonitas aos olhos existissem, isso era um apelo maior para que as massas incultas se convertessem e seguissem o cristianismo da forma como eles colocavam. Então ele diz, ele queria unir a crença, a filosofia, a teoria com a beleza da arquitetura, das instituições, porque ele via, ele entendia que quanto mais belas, grandiosas fossem essas arquiteturas, na mente do povo, maior e mais credibilidade mereceria aquela crença, aquela filosofia. Então, essa era a ideia do Papa Nicolau. Emmanuel nos esclarece, porém, que no plano espiritual medidas são tomadas para conter os desregramentos perpetrados pelos condutores do catolicismo. A essas atividades reformadoras não poderia, portanto, escapar a Igreja, que estava desviada do seu caminho cristão. O plano invisível, então, determina a vinda ao mundo de numerosos missionários, com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Então, a espiritualidade superior percebeu que medidas precisavam ser tomadas para brecar, para realmente conter os desregramentos observados no catolicismo. Como nós vimos, quais eram esses, já estudamos um pouco isso na aula anterior, sobre esses desregramentos, sobre essas deturpações na Igreja Católica. E aí, muitos missionários vieram à Terra com essa ideia. Vejam que nada é só pontual. A uma missão, um trabalho, uma missão não é colocada unicamente sobre as costas de uma determinada pessoa, sobre as costas de uma determinada pessoa. Vários estão aptos para desenvolverem aquele trabalho. Então, muitos reformadores vieram com essa ideia. Não foi só Lutero, não partiu só dele, e ele não foi o único. Ele foi um dos grandes, mas vários pensadores tinham a mesma ideia e trabalharam pela reforma, de modo que se um falhasse, o outro iria trabalhar, o outro iria trazer a mudança necessária para que a humanidade estivesse pronta para a chegada do Consolador no momento oportuno. No século XVI, então, uma grande revolução eclesiástica ocorreu na Europa Ocidental e teve tanto causas políticas como religiosas. Muitos monarcas estavam insatisfeitos com o enorme poder que o Papa exercia no mundo, ao mesmo tempo que muitos teólogos criticavam a doutrina e as práticas da Igreja, sua atitude para com a fé e seu feitio organizacional. Percebam, então, que a necessidade, a vontade, o querer pela mudança não partiu só do povo em si, da sociedade, dos teólogos, mas inclusive dos monarcas. Por quê? Porque nós percebíamos e vimos que a igreja, os papas, exerciam influência em tudo e em todos. E aí, se coloquem na posição dos monarcas, eles como sendo os responsáveis pelo país, pelo povo, gerenciando tudo, acabavam se submetendo à igreja. Eles queriam ter autonomia, eles queriam ter o poder, e não a igreja. Então, tudo isso foi levando a uma insatisfação. Os teólogos criticavam as práticas da igreja, porque nós percebemos que elas estavam bem diferentes do cristianismo originário. Então, tudo isso foi levando, realmente foi contribuindo para o pensamento da reforma. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa, porque este se negou a lhe dar permissão para que se divorciasse. O rei se tornou, então, chefe da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Foi um monge alemão, Martinho Lutero, o maior responsável por esse conflito teológico.
Diversos príncipes, eleitores, nobres governantes alemães, insatisfeitos com o poder do Papa, apoiaram Lutero e transformaram as igrejas de seus próprios domínios em igrejas estatais. Os reformadores suíços Calvino e Zwinglio defendiam um rompimento mais radical com o catolicismo. Queriam seguir aquilo que consideravam os preceitos do Novo Testamento. Mais uma vez, nós vamos vendo que havia aí uma concatenação de fatos que todos juntos foram levando realmente à reforma. A insatisfação vinha de vários pontos, daqueles que estavam nos altos cargos do Estado, da sociedade, de todos. Martinho Lutero foi o maior responsável por esse conflito teológico, mas nós percebemos aí que ele teve todo um apoio dos príncipes, da monarquia, de tudo, para que ele pudesse realmente levar a efeito as suas ideias. E aí o que aconteceu? Com as mudanças, as igrejas, como ele diz aqui, transformaram as igrejas dos seus próprios domínios em igrejas estatais. O que significava transformar essas igrejas em igrejas estatais? Que elas eram administradas pelo Estado. Aqueles que iriam pregar, que iriam administrar a igreja, não eram mais escolhidos pelo alto clero, mas pelo Estado. De modo que eles tiraram da gerência, da influência maior sobre essas igrejas do Papa. E o Estado assumiu essas responsabilidades. A igreja é dirigida por representantes eleitos, que juntamente com os ministros constituem a Assembleia Geral. Esta é conhecida como presbitério, da palavra grega que significa conselho dos anciãos, e por isso a igreja reformada é chamada presbiteriana. Então vejam, ela estava ali, ela passou a ser representada por esses ministros que constituem a Assembleia Geral. Não estava mais sobre a cabeça única do Papa, mas sobre várias pessoas. E isso ajuda muito, porque se uma dessas pessoas estiver equivocada, é mais fácil de você trabalhar, de você aprimorar, de você modificar e não permitir que haja um desvirtuamento de toda a igreja. Percebem? Então, e essas mudanças vieram exatamente com que objetivo? De tentar resgatar o evangelho primitivo. Uma coisa que nós vamos ver nos slides subsequentes é que os reformadores eles não tinham a ideia de criar uma nova igreja, uma nova instituição, uma nova filosofia. Eles queriam manter o cristianismo, o catolicismo, mas eles queriam melhorar. Só que no fim das contas isso não foi possível e aí houve realmente a necessidade de se criar uma nova instituição religiosa, que é realmente a religião protestante. A reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o espírito divino de todas as lições de Jesus. A reforma protestante provocou profundos e irreversíveis impactos na Igreja Católica. A Igreja Católica tinha um livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes hediondos. Isso aqui é o que nós conhecemos como a venda das indulgências, como as indulgências, onde as pessoas compravam um lugar no céu, compravam o seu perdão. Então, essa foi uma das grandes causas pelas quais a reforma existiu. Os reformadores, eles se sentiam extremamente mal, insatisfeitos, contrariados pelas indulgências, que foi uma das deturpações da Igreja Católica. Então, à medida que a reforma protestante foi provocando esses impactos na Igreja Católica e na mentalidade da população, a população deixou de seguir aquela fé cega,
Porque o que que nós percebemos que existia até então? A fé cega. A Igreja Católica dizia como as coisas deveriam ser, estabelecia a crença que as pessoas tinham que ter e não cabia à humanidade questionar-se e resignar diante daquilo que achasse que não era conveniente, que não estava conforme os ensinamentos de Jesus. E os protestantes, a reforma veio exatamente com esse objetivo, de fazer com que nós pudéssemos questionar, raciocinar. Nós não temos intelectualidade, não é para aceitarmos tudo com uma fé cega e irrefletida, mas o inverso, é para que nós possamos exatamente pensar, ponderar, examinar e avaliar aquilo que tem lógica, aquilo que tem bom senso ou não, aquilo que deve ser aceito, aquilo que deve ser rechaçado. O protestantismo foi um movimento que surgiu no século XVI para conter, então, os abusos do clero católico, sobretudo em relação às indulgências. Embora rompessem com a igreja, os reformadores não pensaram estar criando uma nova igreja. Em vez disso, sustentavam a necessidade de recolocar a igreja cristã em suas verdadeiras bases. Percebam então que a vontade, o desejo dos reformadores não era criar uma nova igreja, não era esse o objetivo, embora acabou se transformando nisso. Eles queriam, na verdade, resgatar a igreja cristã, as bases verdadeiras, puras e simples da igreja cristã. Como isso não foi possível, eles criaram uma nova igreja. Baldados seus esforços para renová-la, não tiveram outro recurso senão constituir instituição independente da que consideravam sob o jugo romano. Outros fatos históricos foram decisivos para a ocorrência da Reforma Protestante. A derrocada do feudalismo e o surgimento de classes médias, ocupadas com o comércio e a indústria, criaram um novo setor na sociedade, independente da influência direta da Igreja. Embora a igreja ainda fosse poder dominador, muitas forças novas, além do trabalho dos reformadores, estavam operando para derrocar seu domínio sobre os homens. O que nós observamos, novamente, é que tudo conspira para a mudança. Não só os reformadores estavam ali trabalhando e desenvolvendo novas ideias, mas a própria questão, a própria distribuição da renda da sociedade foi criando, trazendo outras forças que puderam se somar aos reformadores, contribuindo para diminuir o poderio da igreja. Então, o feudalismo caindo, novas classes médias surgindo, novas forças crescendo, somando exatamente forças, e com isso o domínio da igreja sobre os homens foi cada vez mais diminuindo e se apequenando. Vamos agora estudar os reformadores. Então vamos começar por Martinho Lutero, fundador da Igreja Luterana. Nasceu a 10 de novembro de 1483 na Turíngia e ele desencarnou em 1546. Seus pais eram gente modesta do campo, nunca se envergonhou de seus antecedentes sociais. Ao contrário, falava com orgulho de seus ancestrais camponeses. Então, nós já observamos aí que ele tinha uma certa humildade de caráter. Não era uma pessoa extremamente orgulhosa ou que buscava fortuna. Porque se ele tivesse esse comportamento, ele se envergonharia da sua origem humilde. Algo que nós não observamos em Lutero. Então, nós já percebemos ali nisso um caráter, uma personalidade boa. Uma pessoa que está mais próxima realmente dos objetivos do cristianismo, de humildade, de igualdade, de caridade para com todos, do que com os objetivos orgulhosos, materialistas, ainda daqueles que estavam na condução da Igreja Católica. Concluídos os estudos e devido à inteligência que Lutero revelava, foi encaminhado à universidade.
A faculdade era das mais importantes e bem reputadas da Alemanha. Estudava sem parar e só deixava as salas de aula para dirigir-se à biblioteca. Leu os clássicos, meditou e absorveu tudo quanto podia reter sua memória fabulosa, ou seja, inteligente. Ao cabo de um ano, em 1502, recebeu o primeiro grau acadêmico, o bacharelado em filosofia. Tinha só 19 anos. Era, no entanto, um espírito inquieto e especulativo. Tinha que ser, para desenvolver, para trabalhar, para reformar a igreja, tinha que ter esse caráter inquieto, especulativo, tinha que ser muito inteligente, porque precisaria trazer ideias novas. Então já percebemos que ele mesmo jovem, ele já apresentava as características, a personalidade necessária para empreender a mudança que lhe cabia. Então, buscava a companhia de homens sérios e instruídos, dos quais pudesse absorver sempre algum conhecimento. No terceiro ano de sua vida acadêmica, o jovem Martim descobriu uma velha Bíblia latina na biblioteca. Vejam que um jovem nessa faixa etária normalmente tem um outro procedimento. Busca outras companhias e ele não, buscava homens sérios, instruídos, era um espírito maduro num corpo jovem ainda. E quando ele descobriu a Bíblia, que ele realmente estudou a Bíblia, os evangelhos, ele percebeu que muito pouco era falado realmente nos estudos, na faculdade. E isso fez com que ele decidisse, particularmente, empreender estudos individuais, específicos, sobre a Bíblia. Tudo acontece realmente conforme o planejamento do pai. Descobriu então que apenas trechos diminutos e escassos eram mencionados nos púlpitos e nas cátedras, enquanto um verdadeiro manancial de ensinamentos e de história permanecia ignorado. Decidiu que haveria de ter sua própria Bíblia para estudo e meditação. Concluídos os estudos teológicos, ele torna-se padre, mas não exerce o ofício. Ou seja, não se limitou a esperar o pouco que era passado na universidade. Ele mesmo foi estudar, ampliar os seus conhecimentos, meditar sobre tudo. Tornou-se padre, mas não exerceu o ofício. E nós vamos ver que ele, mesmo sendo sacerdote, ele se sentia incomodado pelos dogmas, pela forma como a igreja conduzia a sua crença. E isso precisava acontecer, obviamente, para que ele pudesse ser um grande nome da reforma. Então, em 2 de maio de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, na Ordem dos Agostinianos. A primeira missa foi um momento de ternura e emoção. No entanto, suas dúvidas estavam longe de serem resolvidas. O próprio ritual da missa deixa-o atônito ante a facilidade que raia pelo desrespeito com que Deus Todo-Poderoso é tratado pelos sacerdotes, que recitam palavras cujo sentido parecem ignorar. A mente inquiridora de Lutero não conseguia aceitar a forma como o catolicismo era praticado. No auge dessa crise espiritual que ameaçava precipitá-lo no desespero total, surge o homem que lhe estenderia as mãos generosas, Johannes von Staupitz. Percebam aqui, meus queridos amigos, que a espiritualidade é maravilhosa. Ela coloca sempre alguém para nos orientar, para nos auxiliar na condução das nossas tarefas e missões aqui na Terra. Lutero era jovem, ainda tinha as suas dúvidas, ele havia realmente se tornado padre, mas ele ainda estava repleto de angústias internas. E foi exatamente a mão generosa de Johannes que o auxiliou e que o amparou no trabalho que ele deveria desempenhar. Ele presidiu a todas as novidades, a todos os primeiros combates da reforma. Ele buscou Lutero na sua cela, conduziu passo a passo no conhecimento do Evangelho, abriu sua alma à verdade, armou para a luta, inspirou-lhe um espírito de resistência, contribuiu para fazer dele o homem dessa grande revolução.
Sensacional, não é? Nunca estamos desamparados. Papai do céu sempre coloca ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar, que vão nos inspirar. Claro que ele tinha ajuda espiritual também, nós sabemos disso, mas ele teve essa ajuda importantíssima materialmente falando. O purgatório originou um comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Então, como nós dissemos, a questão das indulgências era realmente algo que incomodava muito fortemente todos os reformadores. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. A reforma de Lutero foi um movimento de retorno às fontes primitivas do cristianismo, cuja pureza se comprometera no cipoal da teologia meramente especulativa, perdendo-se na palavra fria e morta. Como nós dissemos então, ele realmente buscava combater aqueles absurdos romanos. Isso, de uma certa forma, até prejudicou um pouco a sua própria doutrina. Mas, de qualquer maneira, foi muito importante, como ele diz aqui, o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Quer dizer que, conquanto a própria doutrina de Lutero também apresentasse equívocos, exatamente por conta desse extremismo que ele desenvolveu no tocante ao combate aos absurdos romanos, isso acabou comprometendo um pouco a filosofia, a teoria da sua doutrina. Mas o trabalho foi feito. Foi importante para o porvir, para as mudanças que precisavam acontecer e para o preparo da ambiência da sociedade humana e, claro, para receberem posteriormente a chegada da doutrina espírita. Então, mais uma vez nós dissemos, preparou o ambiente para que a doutrina espírita pudesse depois chegar. Vamos estudar sobre João Calvino agora. Jurista, teólogo, ou seja, importante desenvolver aqui o que? A intelectualidade. Precisava ser homens, os reformadores precisavam ser cultos, inteligentes, intelectuais, porque eles iam trazer toda uma mudança. Primeiro que iam combater a igreja, precisavam ser homens de cultura, fortes, persistentes, com uma personalidade realmente forte, eu vou colocar forte. Por quê? Porque se fossem pessoas que facilmente se dobrassem a um poder da hierarquia da igreja, eles não iam conseguir realizar, empreender o trabalho que eles fizeram. Então, eles precisavam ter esse caráter, serem inteligentes, serem pessoas corajosas para conseguirem fazer com que a reforma preponderasse. Então, ele foi um dos maiores vultos da reforma, nasceu em Noyon, na França, em 10 de julho de 1509 e morreu em Genebra, 27 de maio de 1564. Tendo ingressado na Universidade de Paris, estudou latim, filosofia e dialética, formando-se em direito, ou seja, inteligente, bastante inteligente. Homem culto, portador de profundo sentimento moral, autor de livros, Calvino vivia cercado de humanistas e de reformadores, em Paris. A conversão de Calvino foi rápida e se pôde atribuir a 3 causas. O estudo das escrituras, quem estudava as escrituras percebia que a igreja estava fazendo algo diferente, a influência dos amigos e os bons exemplos que muitos membros da reforma deram quando perseguidos. Escreveu sua grande obra sobre a reforma, Os Estatutos da Religião Cristã, obra que representa uma espécie de enciclopédia teológica.
Dentre os reformadores, foi o que mais se destacou como argumentador e conhecedor da Bíblia. As ideias de Calvino fizeram surgir uma reforma na reforma, denominada presbiterianismo. Então, dentro da reforma, ele empreendeu uma outra reforma. Então, os presbiterianos seguem as orientações de Calvino. Mais uma vez falamos, eles simplesmente não buscaram questionar a igreja, eles estudaram as escrituras, eles conheciam a mensagem pura do cristianismo. Então eles tinham ali condições de dizer que realmente a crença, os dogmas, os artigos de fé da Igreja Católica estavam deturpados. Não era aquilo que Jesus veio nos trazer e veio nos ensinar. Eles não estavam ali só questionando, seguindo uma onda. Eles estudavam, eles tinham conhecimento. Por isso que nós precisamos estudar, porque nós precisamos falar com conhecimento de causa. Não basta nós seguirmos A ou B. Eu tenho que estudar para que eu possa ter conhecimento para expor, para debater, para questionar, para orientar, para influenciar. John Knox é conhecido como reformador da Escócia. Em 1540, foi ordenado padre. Tomou contato com a reforma em finais de 1545. O instrumento imediato da sua conversão foi provavelmente o erudito reformador George Wishart, que Knox seguia-o incansavelmente. Morreu em 1570 em Edimburgo. Mais uma vez, nós estamos vendo que em vários países houve mentes importantes que trabalharam, que desenvolveram, que promoveram a reforma em seus países. Mas, como nós vimos, não foi só Lutero, foi a grande cabeça, mas em todos os lugares que precisavam ter mentes com esse objetivo, tiveram. E como nós estamos vendo aqui na Escócia, teve também? Sim, teve também. Vamos estudar ainda John Wycliffe ou Wycliffe. Nasceu em Yorkshire, possivelmente em 1328, e morreu em 31 de dezembro de 1384. Foi um teólogo inglês, considerado o precursor da reforma protestante no século XIV. Ele iniciou a primeira tradução da Bíblia para o inglês numa edição completa. Vejam também que foi realmente o precursor da reforma protestante, porque a reforma protestante ela surgiu essencialmente no século XVI. Então, John Wycliffe ele foi um precursor, ele já estava trabalhando, pensando nisso desde o século XIV. Como nós sempre colocamos, e a doutrina espírita fala exatamente isso, nada acontece do dia para a noite. Vai havendo uma mudança gradual para que o ápice aconteça. A reforma no século XVI foi o ápice, foi a gota d'água, mas aquilo já vinha sendo trabalhado, plantado, as coisas já estavam ali sendo germinando, como se estivesse num processo de gestação. As coisas estavam sendo gestadas há mais tempo, para que pudessem culminar na reforma no século XVI. Jan Hus. Nós sabemos que Jan Hus foi uma das reencarnações de Allan Kardec. Nós vamos ver aí as demonstrações, as provas, onde nós podemos encontrar as comprovações de que, na verdade, Jan Hus foi Kardec numa reencarnação anterior. Então, ele foi um famoso reformador da Boêmia, lá na República Tcheca. Nasceu em Uzinek, a 75 quilômetros de Praga, possivelmente a 6 de julho de 1369. Atraído pela profissão clerical, estudou em Praga. Mestre em teologia, ordenou-se padre em 1400 e no ano seguinte foi nomeado reitor da Faculdade de Filosofia de Praga. Como nós vamos ver, ele também se resignava com a questão das indulgências, com a forma como a igreja pregava e desenvolvia o catolicismo. Então, isso também foi um motivo pelo qual ele mesmo, sendo ordenado padre, ele começou a questionar, ele começou a modificar isso, começou realmente a trazer a sua ideia e, claro, obviamente, encontrou obstáculos.
porque todos aqueles que iam contra ou que se colocavam contra a igreja recebiam, por parte da igreja, críticas, condenações e perseguições também. Então, ele exercia também o ofício de pregador na igreja de Belém, em Praga, proferindo sermões em língua tcheca, contrariamente ao usual, que era latim. Ele não aceitava a supremacia papal, mas sim a do Cristo. Era contra as indulgências e foi queimado vivo em Constança, a 6 de julho de 1415. Onde nós sabemos e podemos confirmar que Allan Kardec e Jean Hus são o mesmo espírito. Então, segundo o distinto pesquisador espírita Canuto Abreu, a notícia de Jean Hus ter reencarnado como Allan Kardec veio em 1857, através da psicografia da médium Hermance Dufour. Essa informação consta no livro A Missão de Allan Kardec, aí como nós colocamos para vocês. Notemos assim a modéstia e a humildade de Kardec, que nunca se referiu em vida a este fato. Ele tinha conhecimento, mas não falou. A preciosa fonte dessa notável informação estava, em 1921, na livraria de Leimarie, onde o Dr. Canuto a copiara. Em 1925, passou para o arquivo da Maison des Esprits, Casa dos Espíritos, tendo sido destruída pelos alemães em 1940, durante a invasão de Paris. Então, nós percebemos que veio, através da psicografia de Hermance Dufour, em 1857, essa informação de que Allan Kardec teria sido Jean Hus, tá? Vemos ainda essa informação não apenas nesse livro aqui que nós mencionamos, A Missão de Allan Kardec. Não apenas aí, existem 3 fontes que nós vamos trazer demonstrando essa informação. Então, nesse livro, A Missão de Allan Kardec é a primeira, mas nós temos também no livro Doutrina e Escola, tá? Numa mensagem psicografada pelo irmão X, e essa mensagem fala, lembrando Allan Kardec, é uma mensagem longa, extensa, tá? Nós trouxemos só uma partezinha para que vocês possam, a parte realmente que comprova que Jean Hus foi Allan Kardec. Então nessa mensagem fala de uma reunião no plano espiritual. Então, depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado João Hus e falou generosamente. Falou várias coisas, tá? Aí, num determinado momento, ele diz: vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo nem a compreensão de teus contemporâneos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. E aí segue a mensagem, e aí, num determinado momento, diz: daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon, por trazer a divina mensagem. Então, comprovando que Jean Hus reencarnou como Allan Kardec. E a terceira fonte dessa informação vem através de uma mensagem psicografada por Leon Denis, no 4º Congresso Espírita Mundial, em Paris, em 2004. Veio uma mensagem psicografada especular, que é aquela que para você ler você precisa colocar no espelho. Ela veio em francês, foi psicografada por Divaldo Franco e o título da mensagem se chama Reconhecimento a Allan Kardec. E vejam o conteúdo da mensagem. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. E aqui consta em vermelho a informação que confirma que ele era Jean Hus.
transferido da fogueira de Constance em 6 de julho de 1415 para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris. Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza. Missionário da verdade. Nós, os beneficiários da sua sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente: ore por nós, tu que já estás no reino dos céus. Então vejam bem aí que realmente confirma que era ele, porque Jean Hus foi queimado vivo na fogueira em Constance a 6 de julho de 1415. Perfeito? Então vamos estudar ainda agora, terminamos de estudar os reformadores e agora vamos estudar um pouquinho sobre as igrejas protestantes. Vamos estudar sobre a igreja luterana. Hoje, na Alemanha, a igreja luterana é a mais importante, ao lado do catolicismo romano. Os principais princípios do luteranismo são os seguintes. Então, vamos entender quais são os princípios, as bases da igreja luterana. Igreja é a Assembleia dos Santos, no qual o Evangelho é considerado de maneira pura e os sacramentos do batismo administrados de maneira correta. A Igreja do Cristo é invisível e pode facilmente aceitar pessoas de várias igrejas. O ministro luterano não ocupa posição especial em relação à sua congregação, porque, mediante a fé e o batismo, cada cristão se torna seu próprio sacerdote. Algumas igrejas luteranas, da Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, entre outras, aceitam pastores do sexo feminino. Todas as igrejas luteranas são estatais, ou seja, a nomeação dos seus funcionários é feita pelo governo. O que eu gostaria de destacar nesses princípios? Quando ele busca o evangelho para que ele possa ser estudado, considerado, trabalhado, seguido de maneira pura, ou seja, resgatando ali a pureza do cristianismo de Jesus. Quando ele diz que pessoas de várias igrejas são aceitas também, ou seja, não diz que apenas ali ou apenas aqueles que seguem de qualquer maneira a igreja, o catolicismo serão salvos, mas de uma certa forma está mostrando ali que todos nós somos filhos de Deus. Então, pode, sem problema, a igreja do Cristo, ou seja, Jesus não tinha uma igreja específica. Ele, a sua igreja, a sua religião era o amor. Por isso que todos, na verdade, são abarcados nessa crença de amor do mestre. Então, quando ele diz que aceita facilmente pessoas de várias igrejas, isso é maravilhoso. Quando diz que o ministro luterano não tem oposição especial, exatamente para contrariar a questão da supremacia papal, mostrando que cada cristão se torna seu próprio sacerdote. Por quê? Que eles colocam mediante a fé e o batismo. Só que esse batismo tem o batismo aí que é a questão ritualística, mas nós já sabemos que o batismo não é um ato ritualístico, o batismo é do nosso coração. Eu sou verdadeiramente cristã quando eu sigo os ensinamentos cristãos. De nada adianta seguir um ritual se no meu coração eu não sou cristã e eu não vivencio os ensinamentos cristãos. Tá? E aqui é uma igreja estatal, nomeação dos funcionários pelo governo. Os fundamentos religiosos derivam apenas da Bíblia, ou seja, que é a palavra de Deus, evitando. Por que isso? Porque muitos dogmas foram trazidos pela igreja em total desconformidade, em total discrepância daquilo que consta dos evangelhos. Então, isso aí é uma forma de preservar a pureza da mensagem do Cristo. As pessoas só podem justificar-se perante Deus pela sua fé em Cristo. Existem 2 sacramentos na igreja luterana, o batismo, que conduz o indivíduo à comunhão com Deus, e a Eucaristia. O corpo e o sangue do Cristo estão presentes na Eucaristia, mas os elementos da Eucaristia são apenas pão e vinho. A vida é um dom de Deus, mas a vida é também um dever, isto é, valoriza-se a vida pelo trabalho e pela atividade social.
Muito interessante isso também, porque nós sabemos da importância do trabalho e a importância da vida em sociedade. Através do trabalho nós crescemos, através da vida em sociedade nós nos modificamos, nós fazemos o bem, nós vamos moldando e talhando uma personalidade melhor. Vamos trabalhando as nossas imperfeições e vamos crescendo. Então, é importante também essas colocações trazidas pela Igreja Luterana. Vamos para a Igreja Metodista. Trata-se de uma igreja oriunda do movimento moderno dos princípios da Reforma, denominado de reavivamento e de conversão individual, surgidos a partir do século XVII. Os cultos e as reuniões caracterizam-se por uma maior liberdade. Não existe uma liturgia fixa e o interior da igreja e as vestes sacerdotais são simplificadas. Por que eu grifei? Porque isso já tem um pouco de similaridade com o que a doutrina espírita traz. Nós não temos uma liturgia fixa. Temos? Não temos essa ritualística. Ou seja, nós também não temos vestes especiais. Nós vestimos as nossas roupas normais, claro, com respeito ao ambiente que nós estamos, religiosos, mas não há uma roupa específica, não há uma ritualística. Então, nós já vamos percebendo realmente uma certa aproximação. Claro que aí ainda há vestes sacerdotais, mas nós vamos vendo pouco a pouco uma aproximação da simplicidade, daquilo que nós vemos hoje na igreja não, na doutrina espírita. Vejam como é interessante essa mudança gradual. Muito, muito interessante estudarmos isso. A Igreja Metodista foi fundada pelo pastor anglicano John Wesley. É um movimento religioso democrático e forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Seguem a Bíblia. A Igreja Metodista tem como artigo de fé o fato de que o Cristo morreu por todos os homens e de que Deus oferece salvação a qualquer pessoa que a aceitar. E realmente, a salvação, todos aqueles que aceitam Cristo, que seguem o Cristo, que aceitam Deus como nosso Pai, nosso Criador, seremos salvos. Mas não basta aceitar, precisamos vivenciar os ensinamentos do Pai. Então, os metodistas dão ênfase à consciência da graça, ou seja, a capacidade da pessoa perceber a salvação por meio de uma experiência espiritual. A santificação é igualmente destacada no metodismo e acontece pelo batismo e pela conversão. Ensinam que as pessoas devem crescer em amor e justiça para conseguirem amar a Deus e ao próximo. Crescer em amor e justiça. Quando nós crescermos em amor e justiça, nós conseguiremos amar a Deus e ao próximo. Lembrem, quando nós estudamos as leis morais, qual é a principal lei moral, a mais importante? A lei de justiça, de amor e de caridade. E é uma lei só, ou seja, amor, justiça e caridade estão intrinsecamente conectados. Então, quando nós conseguirmos ser verdadeiramente amorosos e justos, nós conseguiremos verdadeiramente amar a Deus e ao próximo. Então, muito interessante também essa colocação da Igreja Metodista. Buscam, orientam, sugerem uma vida disciplinada com rejeição dos prazeres mundanos, estimulam os serviços sociais, como os orfanatos, asilos de idosos, ajuda aos alcoólatras e etc. Ou seja, precisamos ter uma vida pautada no respeito, uma vida correta. Nós estamos no mundo, mas nós não precisamos ser e pertencermos ao mundo. Serviços sociais, atividades caritativas, ajudar os necessitados, tudo isso é fundamental para o crescimento da criatura. Então, a Igreja Metodista já traz esse enfoque da importância de nós trabalharmos a caridade. Vamos para a Igreja Batista. Trata-se de um movimento radical da Reforma, originário dos anabatistas, grupo de religiosos protestantes que surgiu no século XVI durante a Reforma. Diziam que o batismo na infância não era válido, por isso rebatizavam os crentes que se juntavam a eles. Existem várias seitas batistas difundidas na Inglaterra e nos Estados Unidos, em especial entre os negros americanos. Formam congregações independentes com pastores empregados pelos membros da congregação.
a Bíblia é interpretada literalmente. Então, aqui eu destaquei essa parte do batismo, porque eles acabavam rebatizando os crentes, porque entendiam que esse batismo na infância não era válido. Eu achei bem, assim, diferente. É uma ritualística que nós não seguimos, mas enfim, eles seguem. E o que eu achei aqui interessante é que eles seguem a Bíblia de forma literal. Então, isso é algo que a doutrina espírita vem realmente abordar com muito cuidado, e ela, de uma certa forma, ela diz que se nós formos interpretar, ela diz de uma certa forma não, ela diz claramente isso, a doutrina espírita, que se nós formos interpretar a Bíblia literalmente, nós vamos ali observar e acolher muitos equívocos. Por quê? Porque nós precisamos buscar o que? O espírito da letra. Porque o espírito da letra salva, mas a letra mata. Se nós formos nos ater única e exclusivamente ao sentido literal da Bíblia, nós vamos nos equivocar muito. Então, a Igreja Batista, em relação a esse aspecto, ela é contrária ao que a doutrina espírita nos orienta e nos ensina. A Igreja Pentecostal surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos no século XIX a partir de derivações das igrejas metodistas e batistas. A organização religiosa é rígida, no estilo militar. O primeiro passo para a pessoa ser salva é a conversão. O segundo, o batismo de pessoas adultas pela água, uma imersão total na água. E o último passo, definitivo e o mais importante, é o batismo feito pelo Espírito Santo, que acontece apenas com a manifestação de um ou mais dons do Espírito, tal como aconteceu com os apóstolos em Pentecostes. Então, é mais ou menos aí, o que eles chamam de batismo feito pelo Espírito Santo, é a presença dos dons mediúnicos. O que aconteceu com os apóstolos em Pentecostes? Eles não começaram a falar ali em vários idiomas, não houve ali um processo que hoje, desde a doutrina espírita, nós já sabemos, que é um processo de xenoglossia, e a psicofonia também, porque eles falaram em várias línguas. Houve ainda fenômenos de efeitos físicos com as línguas de fogo, ou seja, a mediunidade. Então, de alguma forma, o que a igreja pentecostal chama de batismo feito pelo Espírito Santo é exatamente a manifestação da mediunidade, de alguma forma, nessas pessoas que se convertem e se batizam na igreja pentecostal. Temos ainda a Igreja Adventista. Foi fundada nos Estados Unidos pelo ex-sacerdote batista William Miller. O nome Adventista está relacionado à crença na segunda vinda ou advento de Jesus. O movimento difundiu-se pela Europa e há missionários em várias partes do mundo. A base da igreja está na congregação. Ela elege os seus representantes, certo? A Bíblia e o livro de Ellen White, Passos até o Cristo, constituem a fundamentação doutrinária dessa igreja. Os adventistas valorizam o dom da profecia, graças ao qual certas pessoas preveem o futuro, dom da profecia, mediunidade profética. Acreditam que estamos vivendo os últimos dias do julgamento final antes do advento do Cristo. Os adventistas condenam bebidas alcoólicas, tabaco, chá, café, etc. e indicam o vegetarianismo como alimentação. Aqui, em relação à questão do julgamento final, lembro que a doutrina espírita nos mostra que não há esse julgamento final como muitas igrejas entendem. O julgamento final, na verdade, é uma mudança de era. Todos nós, de uma certa maneira, quando desencarnamos, recebemos um certo julgamento, um julgamento parcial, mas representando, mas há a representação desse julgamento. Por quê? Porque ali há, uma certa forma, a avaliação por nós mesmos, da nossa consciência, dos nossos erros, dos nossos acertos, para que nós possamos avaliar nas próximas reencarnações aquilo que nós podemos ter de mérito, de vantagens, de virtudes, aquilo que nós precisaremos ainda trabalhar para nos elevar. Então, não há esse julgamento final definitivo, com penas eternas ou céu eterno. Não é assim, tá? E no que se refere ao advento, a segunda vinda de Jesus, nós sabemos que essa vinda se caracterizou
com a chegada da doutrina espírita, com a chegada do Consolador prometido por Jesus. Então, não é que Jesus viria, ele em pessoa novamente à Terra, mas ele traria o Consolador prometido, que foi exatamente ali organizado pelo Espírito de Verdade, que nós sabemos que, segundo as várias informações trazidas pela doutrina espírita, seria Jesus. Então, na verdade, a segunda vinda é a vinda do Consolador prometido, tá? E não a personificação de Jesus. A Igreja Adventista agora. Existem outros movimentos protestantes, considerados por alguns estudiosos como igrejas paralelas à Reforma. E trazemos duas: Testemunhas de Jeová, cujo nome vem de Isaías, difundem a sua fé de porta em porta, fazendo circular a Bíblia e suas revistas. Acreditam que o reino de Deus é um governo do Cristo e de 114 mil indivíduos escolhidos. E ainda, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou os Mormons, fundada pelo americano Joseph Smith, que supostamente teria recebido uma revelação de Jesus por intermédio do anjo Moroni, cuja doutrina consta do livro dos Mormons. Então, essas duas igrejas seriam ali mais ou menos igrejas paralelas à Reforma, que trazem algumas modificações aquelas que existiram e foram criadas na época da Reforma, mas também têm seus pontos similares. Perfeito? Bom, devemos sempre ter uma atitude de respeito pelo trabalho dos reformadores, ainda que tenhamos consciência da existência de desvios ou deturpações. Se os reformadores só exprimissem as suas ideias pessoais, não reformariam absolutamente nada, porque não encontrariam eco. É de notar que as grandes renovações sociais jamais chegam bruscamente, como as erupções vulcânicas são precedidas por sintomas precursores. As ideias novas germinam então em efervescência numa porção de cabeças. A sociedade é agitada por uma espécie de estremecimento que a põe à espera de alguma coisa. É nesses movimentos que surgem os verdadeiros reformadores, que assim se veem como representantes, não de uma ideia individual, mas de uma ideia coletiva. Então, nós já estamos aqui finalizando as nossas considerações e trazemos aqui a importância de nós respeitarmos todo o trabalho dos reformadores, conquanto tenha havido equívocos individuais, porque todos eles ainda tinham suas imperfeições, nenhum deles era um espírito perfeito, então é natural que um pouco das suas imperfeições faça parte, esteja presente nos seus trabalhos, no seu legado. É natural isso, porque nós acabamos deixando e fazendo as coisas conforme as nossas virtudes e imperfeições também. Mas o importante é que o trabalho foi feito. Todos esses reformadores, com seus erros e acertos, conseguiram modificar a ideia, o conceito religioso de uma época. E como nós vimos, isso era extremamente necessário, indispensável para as mudanças que viriam no futuro. Então ele diz, as grandes renovações sociais não chegam bruscamente, é devagar, é lentamente, mas como nós vimos, eram várias cabeças pensando em novas ideias, em mudanças, em progressos, e tudo isso realmente culminou naquilo que precisava acontecer, na Reforma Protestante. Perfeito? Meus queridos amigos, e nós finalizamos aqui com essa imagem bonita do Mestre, nos conduzindo aí, estando aí no início dessa escada que nos conduz à vida espiritual, à elevação, para que nós possamos lembrar o seguinte, e essa vai ser a nossa reflexão final. Deus, por intermédio de seus filhos muito amados, e no nosso caso Jesus, adota todas as medidas necessárias para que nós possamos chegar à nossa destinação. Tudo é feito para que possamos encontrar o caminho certo, a escada que nos leva para a espiritualidade, para a nossa elevação, para a nossa reforma íntima, para que possamos alcançar a perfeição e a felicidade. Jesus está sempre ali, conduzindo os nossos caminhos para o bem.
Então, que nós possamos buscar Jesus, que nós possamos verdadeiramente nos ombrearmos a Ele, porque se nós seguirmos com Ele, não há erro. Nós iremos sempre, com certeza, encontrarmos a alegria, a felicidade, o amor, a caridade, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Certo, meus amores, meus queridos amigos? E aqui então nós finalizamos realmente o nosso EAD Livro 1. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, a sua confiança, você ter estado conosco durante todas essas aulas, durante todos esses meses. Isso é maravilhoso. Fico muito feliz por estarmos finalizando mais um projeto. Com certeza virá o EAD Livro 2, com certeza absoluta, tá? Fiquem tranquilos, eu já disse isso e repito agora na nossa última aula. O nosso objetivo é nós estudarmos todos os 5 livros do estudo aprofundado da doutrina espírita. Ainda este ano vamos trazer com certeza o EAD Livro 2, tá? Então fiquem tranquilos que virá com certeza esse estudo. Deixo aqui as nossas redes sociais, os nossos contatos, e-mail, nosso site, nosso WhatsApp, Telegram, nosso YouTube, para que você possa realmente ter acesso a tudo aquilo que o Conhecendo o Espiritismo prepara para você com muito carinho. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço, muito obrigada a você e até o nosso próximo curso, se Deus quiser. Até lá!